alimentos, várias cestas foram montadas. O Fábio, líder do Ministério de Ação Social, ficou muito feliz e grato, né? Então, queremos agradecer a você que participou, que passou por aqui, que deixou alimentos. E se você não conseguiu passar e desejar fazer isso durante a semana, você pode passar e deixar, e esses alimentos todos serão direcionados para famílias que precisam aí neste momento. Um outro comunicado bastante importante: a partir do mês de setembro, nós vamos transmitir os nossos cultos através do YouTube, do canal do YouTube. Se você ainda não entrou, não acessou o nosso canal, você precisa entrar lá no YouTube, procurar PIB em Jandira e se inscrever no nosso canal. Você vai entrar no canal e vai fazer a sua inscrição. Basta clicar lá em inscrever-se, e você, desta forma, vai ser notificado, assim como acontece lá no Facebook, toda vez que nós postarmos algum vídeo, ou nós entrarmos ao vivo para uma live, você será notificado. Então, fica mais fácil de nos encontrar a partir de setembro, tá bom? Então, faça a sua inscrição, e assim você vai estar participando conosco, a partir de setembro, das lives lá no YouTube. Então, fique atento. Próximo sábado, os jovens, que está aí no mês da juventude, mês de agosto, terá uma live muito especial, uma entrevista com o pastor Cledson, às 20 horas. Então, você pode também acessar as nossas redes sociais e acompanhar a live da juventude. E o tema deste mês, né, neste ano e mês da juventude é: e aí, qual é a sua? Tem sido essa temática, esta provocação aí, e que também vale para nós, né? Então, onde é que nós queremos estar? Como nós iremos nos posicionar no reino de Deus? Então, esteja participando, você, membro da igreja, é convidado. Também participe, né, ou continue participando, entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Você tem aí as contas da igreja. Somos gratos a Deus, porque Deus tem sido fiel a nós. Deus tem suprido as nossas necessidades. E eu sei que Ele tem feito isto também na sua casa, né? Deus tem provido na sua casa. E dessa forma, eu sei que você também tem sido fiel, e continue sendo fiel, entregando os dízimos e as ofertas, para também suprir as necessidades da igreja, né? E então você tem a oportunidade de fazer isto durante a semana, durante o culto de hoje. Se você quiser, você pode ofertar, dizimar, e eu sei que Deus estará cuidando de você também. Então, fique atento, permaneça conosco em adoração, separe este momento, que você desligue aí, talvez algo que esteja te incomodando agora, chame a sua família para estarmos todos juntos adorando ao Senhor a partir deste momento. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite para quem está em casa. Vamos louvar ao nosso Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma
Que o Senhor reine sobre você, sobre a minha vida, sobre nossas vidas, dia após dia. É muito bom estar aqui, né, ao vivo com você aí em casa, mas também aqui com pessoas que estão aqui. Nós estamos... Aí eu vou alertar lá a equipe da recepção, fechar os portões, por favor. A igreja não abriu, não estamos com o culto presencial ainda, né? Algumas pessoas que estão aqui são dos nossos pequenos grupos, que alguns estão participando, assistindo o culto, e a nossa equipe da recepção sendo treinada. E nós aqui também nos acostumando com o novo normal aí, né? Me falaram assim, pastor, não mexa no microfone, esse é seu microfone, não liga, não desliga, né? E fica com o senhor. Então está comigo aqui, eu não divido, né? Se alguém vir pegar de mim, eu vou brigar, né? Porque a gente tem que aprender novas maneiras aqui, ó. Tem que ficar aqui, não pode dividir não, né? Mas é bom estar aqui, é bom cantar louvores ao nosso Deus, é bom estar na presença de Deus, sabe? Sentir você, né? Sentir quem está aqui, mas sentir você que está em casa. E a gente é um só em Cristo Jesus. É um só. Eu não sei se era mais difícil eu ficar assistindo o culto em casa, né? Transmitindo de casa sem ver vocês. Porque eu vejo vocês, dá vontade de abraçar, e eu fico com a mão assim, né? Porque é tão bom estarmos juntos. Então aproveite família, se você é família, abraça mesmo, sabe? O que você não pode abraçar fora de casa, abraça dentro de casa, tá? E viva isso. Nós temos agora o nosso momento de intercessão, e lembrando de muitas pessoas que estão sofrendo, sentindo dor, e nós vamos orar por elas, para que o Senhor esteja sobre elas, sobre a casa delas, sobre a situação delas. Né? Entristecemos muito, domingo passado a mãe da irmã Jússi faleceu, né, no domingo à tarde, nós estávamos cultuando à noite, orando pela família, né, e Deus já tinha recolhido a serva dele, né, e agora é o consolo para toda a família, suas irmãs, né, os netos, bisnetos, e que o Senhor esteja sobre a vida de toda a família da Jússi. Né. Então nós oramos e continuamos a orar pela Jéssica, que perdeu seu pai, né, e pela Osana também, que perdeu a sua mãe, né, são membros em nossa igreja e nós sentimos isso. Né? Foi sepultado hoje aqui em Jandira também o pastor, né, o pastor Severino Ferreira, que é pai do Xandão, né, o irmão Alexandre, que todos conhecem por Xandão aqui em Jandira, né, ele sepultou o seu pai hoje à tarde, né, e a gente se sente e ora pelo consolo sobre a família deles. Muitos que estão internados, sofrendo, né, e a gente se compadece deles. Né? A violência está grande ainda, né, policiais, população, ainda continua, e nós nos preocupamos com isso. Isso vem e toca os nossos corações. As explosões, situações que têm acontecido no mundo afora, mexe com a gente. E agora é hora de que a igreja, nossa igreja, para um pouquinho e intercede por essas famílias. Mas se você pensar, neste momento, milhares, milhões, bilhões de pessoas em todo o mundo estão orando e intercedendo. Tá? Intercedendo por paz, intercedendo para que o Senhor te abençoe, que a graça dele seja derramada. Pode ter certeza disso. Milhões e milhões de pessoas estão orando nesse instante. Estão reunidos nas suas casas ou nas igrejas, né, pela internet. Né? São muitos, milhares de cultos sendo transmitidos, milhares de reuniões de oração, intercedendo. E nós vamos continuar. Né? Nós agradecemos porque muitos se recuperaram e nós damos graças a Deus. E o Léo nos deu um susto, o Léo, esposo da Karina, essa semana, ele foi para o hospital e lá foi detectado embolia pulmonar e assustou um pouquinho, né? Mas graças a Deus ele ficou em repouso absoluto no hospital, sendo monitorado e recebendo a medicação e já está em casa. E nós louvamos a Deus por isso, a melhora dele, né? A Mércia, semana passada, deu à luz e a gente está grato por isso. Eu queria mais informações, estamos aí buscando mais informações, uma vontade de visitar essas pessoas, mas ainda precisamos tomar cuidado. Né? Os bebês estão aí para nascer também. Agradecemos a Deus o carinho de toda a família, de muitos irmãos, para a vida da Vanessa e do Santiago. A Vanessa, né, o Isaac está chegando e nós agradecemos a Deus. Né? O chá de bebê foi em forma de charriata, né? O Efraim, o nosso líder de música, perguntou: o que é isso, pastor? Charriata. Falei assim: é a nova moda agora, porque não pode fazer chá de bebê, então a gente faz charriata. Passa os carros na frente da casa, buzinando,
né, entrega os presentes e ali a pessoa recebe aquilo como um carinho, como um amor, né? E agradecemos esse momento aí hoje à tarde, tá? Agradecer o sustento financeiro. Não sei se conseguiram colocar as contas da igreja na hora dos avisos, né? Conseguiram. Nós agradecemos realmente aos ofertantes, aos fiéis dos dízimos. E agradecemos porque Deus não deixa faltar na sua vida. Por isso nós agradecemos. Esse agora é o momento de agradecer o sustento financeiro. Tá? E se você não tem ainda, ou se você está desempregado, confie em Deus. Eu quero deixar para você, para todos aqui, o Salmo 121. Né? O Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, à sua direita. De dia ele não lhe fará mal o sol, e nem à noite a lua lhe fará mal. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém. Amém? Esse é o nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está do nosso lado e Ele nos guarda de todo o mal. Ele guarda a nossa alma. Ele guarda a angústia mais profunda que você tem. Ele te conhece. Ele sabe as suas dúvidas, aquela que você não fala para ninguém. O medo mais escondido de você, Ele conhece. E Ele está do seu lado falando assim: eu estou aqui para te guardar, para te guiar. E nem o mal o sol fará para você, e nem a lua. Porque eu não pisco o olho, eu estou aqui, eu não durmo. Enquanto você dorme, eu vigio a tua vida. É o Senhor dizendo para você: confia, confia. Ele está aí na sua casa, Ele está aqui conosco. Ele está onde está você e eu. E Ele deseja expressar o amor dEle. E Ele quer que você entenda, e quer que eu entenda, que Ele nunca se afasta de nós. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai querido. Obrigado mais uma vez por declarar isso, Senhor Deus. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça em nossas vidas, de muitos outros, o Senhor tem visitado com a Tua paz, com o Teu consolo, nesse momento de perda, de luto, de tristeza, Pai, de vazio. E o Senhor tem o poder de preencher todo e qualquer vazio, e nós confiamos no Senhor. Receba, Pai, os nossos corações, receba a nossa alma, Pai, porque o Senhor não apenas guarda os nossos pés, o Senhor não apenas guarda o nosso corpo, o Senhor guarda a nossa alma. E ninguém tem poder de guardar a alma, só o Senhor. Ninguém tem poder de abraçar o nosso espírito, é só o Senhor que abraça o nosso espírito. Amigos, parentes abraçam o nosso corpo, nos dão abraço e carinho, mas não conseguem abraçar o nosso espírito, não conseguem penetrar na divisão da alma e do espírito e operar ali. Só o Senhor. Então venha, Pai, venha com a Tua paz, com o Teu consolo, operar em nossos corações, em nossos espíritos, Pai. E Senhor, obrigado, porque o Senhor tem curado, o Senhor tem levantado abatidos, o Senhor tem restaurado relacionamentos, o Senhor tem visitado lares destruídos e reconstruindo cada relacionamento, Pai. Aonde não há esperança, o Senhor tem trazido esperança, Pai. Aonde há a raiva, o Senhor tem trazido amor, Pai. Onde há tristeza, alegria. Senhor Deus, as pernas fracas o Senhor tem fortalecido, e eu te agradeço por isso. Pai, te agradeço pelo Léo em casa. Pai, te agradeço pelas pessoas que estão aqui. Te agradeço o emprego nosso, Pai, o pão que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Obrigado pelo sustento financeiro, Senhor Deus. Obrigado pela carreira profissional. Obrigado pelas ideias, as novas ideias profissionais que o Senhor tem dado, Pai, a criatividade ao Teu povo.
Obrigado, Senhor Deus. E eu já te agradeço porque aquele que está desempregado vai saber e vai sentir que o Senhor está do lado dele. E o Senhor guardou a saída do emprego e vai guardar ele na entrada do novo emprego, Senhor Deus. Eu já te agradeço por isso. Ó Senhor Deus, visita cada lar, visita cada coração aqui hoje. Senhor Deus, ministre o teu poder, Pai, que o teu nome seja exaltado. Pai, que a glória toda seja dada ao Senhor, o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai, venha com o teu nome, que é sobre todo nome, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pai. Vamos exaltar a este nome que é sobre todo nome, né? Você em casa aí não precisa ficar de pé, pode ficar à vontade. Se quiser ficar de pé, pode ficar mesmo. Eu convido quem está aqui para ficar de pé. E vamos louvar o Senhor junto com a equipe de louvor, junto com a Ellen e toda a equipe. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Amém. Podem se sentar. Graça e paz, irmãos, amém? Muito bom estar aqui com vocês, os aqui reunidos, o PG conosco. Muito bom estar com você que nos assiste e participa desse culto ao Senhor conosco, aí da sua casa, aí por meio do seu celular, por meio da internet. Seguimos aqui o nosso mês de agosto, o mês da juventude, mês que provoca esse, e aí, qual que é a sua? Qual é a sua? Qual é a minha? Qual é a nossa? Qual é a sua? Muito bom estarmos aqui e ter esse tempo aqui de olhar para aquilo que Deus deseja falar conosco nessa noite. Ore comigo neste momento. Pai amado, nós estamos felizes e contentes de estarmos aqui na Tua casa te adorando. Esse é um tempo especial em que a gente se encontra contigo, em que a gente te serve juntos em comunhão, aqui na igreja ou por meio, Pai, aí do culto online, nós podemos estar juntos em
como acabamos de dizer, louvar e engrandecer o teu nome. E esteja comigo, esteja conosco aqui nesse instante, que a tua palavra continue a ministrar o meu coração e que eu seja um instrumento, e que este seja, sim, Pai, um tempo do Senhor falar conosco aos nossos corações nessa noite. Eu assim te oro no nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos então conversar sobre esse qual é a sua, e nós vamos olhar aqui hoje, nessa noite, a vida de dois personagens bíblicos que tem muito a nos ensinar por meio do exemplo da vida deles, por meio do fato de nós olharmos da qual que foi a deles, se a gente poderia dizer assim, que são eles, Josué e Calebe. Eu chamo essa mensagem de 12 homens e duas sentenças. 12 homens e duas sentenças que aconteceram registradas ali no Antigo Testamento e que tem muito, sim, para nos acrescentar, para nos fazer refletir acerca do que faz parte do nosso posicionamento, do nosso estabelecimento de vida, como a Sandra que introduziu quando ela falou também sobre o tema dos jovens e adolescentes, da nossa juventude desse mês. E para isso, antes eu preciso dar um pouco de contexto aqui sobre o recorte da história do povo de Deus em que acontece a história de Josué e Calebe, que tem a ver ali com a saída do Egito, do êxodo em direção à terra prometida e também se concretizando com essa conquista, porque a história deles confunde-se com a história do povo de Israel em dado momento, em dado recorte, a gente pode dizer assim. O que acontece? Quando a gente termina ali o livro de Gênesis, o que está acontecendo ali? O último dos principais patriarcas, Jacó, ele está descendo, ele está chegando ali no Egito junto com a sua família, junto com seus outros 11 filhos que estavam com ele lá, se unindo a José, e ali eles se estabelecem. E eles ficam bem ali, porque o faraó, governante daquele tempo, ele realmente tinha uma boa receptividade com José e a sua família, e tudo prossegue em bons termos, nós podemos dizer assim. Mas o tempo passa e o começo de Êxodo vai nos dizer que passaram mais de 400 anos e aquela que era uma família se tornou uma nação, porque ela foi extremamente abençoada por Deus por meio dos 12 filhos de Jacó. E aí os governantes, por meio da renovação das gerações, tanto do povo de Deus quanto do povo egípcio, começaram a ficar temerosos sobre aquela realidade de um povo crescendo, sendo muito forte em meio ao seu contexto. E o que acontece? Eles seguem naquela estratégia que nós bem conhecemos de que o ataque é a melhor defesa, não é? Então eles começam a oprimir o povo, eles falam assim, olha, vamos fazer esse povo escravos para que a gente não tenha eles como opositores, como risco para nós. E isso começa a acontecer, eles então oprimem de uma forma muito feroz o povo de Deus, e o povo de Deus começa a clamar, Deus, olha a nossa realidade, olha a nossa situação, tem misericórdia de nós, e eis que Deus levanta então Moisés, libertador. E a Bíblia ali em Êxodo vai mostrar de uma forma maravilhosa como Deus provê a libertação do seu povo saindo do Egito. E hoje eu posso encurtar isso aqui numa simples frase, mas isso não foi uma coisa simples. Porque o Egito era uma nação poderosa e tinha ali um grande contingente de escravos serviçais para eles, e eles têm que abrir mão daqueles caras ali. Então pensa comigo como que foi esse episódio deles perderem os seus escravos. Mas não foi uma saída qualquer, porque você pode e deve estudar Êxodo na sua casa e você vai ver que Deus provê tudo para que o povo saia abençoadamente, de uma forma muito cheia de recursos para ir para a terra prometida, não é? Então, esse é o episódio que a gente de fato vê acontecendo ali, o Êxodo ali no segundo livro da Bíblia. E o que acontece? Então Moisés, junto com todo o povo, está caminhando no deserto, indo para a terra prometida. E aí a gente chega nesse momento aqui, em que lá em Números 13 e 14 nós vamos estudar e olhar, Moisés ele comissiona 12 homens para fazer uma missão de reconhecimento da terra prometida. Porque o povo sabia da terra prometida por ouvir falar. Eles sabiam de todo o episódio de como a terra era, da terra que foi prometida para Abraão, algo para eles,
mas era algo que eles tinham da informação que vinha dos seus antepassados por meio da tradição oral, mas não dizia a respeito a algo que eles conheciam. E Moisés então comissiona esses homens para que eles vão lá fazer o reconhecimento dessa terra. E esse o recorte que nós vamos ver hoje, o episódio em que esses 12 homens passam 40 dias reconhecendo a terra, vendo como a terra era, eles vão ali se certificar e eles estão de volta e vão dar o relatório da sua Moisés, para Arão e para o povo. E na verdade não o relatório, mas os relatórios, porque houve uma divisão ali entre o povo. Houveram 2 relatórios. 10 homens entenderam, fizeram uma dada leitura, fizeram uma dada análise do que eles viram na terra, e os outros 2 que eu já chamei, já mencionei aqui, que são Josué e Caleb, eles têm um outro tipo de relatório, que eles então vão compartilhar ali com o povo. Então convido você para que abra sua Bíblia lá em Números 13. Nós vamos ler aqui alguns versículos, tá? Eu recomendo para que você faça a leitura na sua casa desses 2 capítulos, que são muito especiais, mas nós vamos, por conta do tempo aqui, ter uma abordagem mais direta. Tá? Números 13, e eu vou ler a partir do versículo 25, o que está acontecendo? É o exato momento em que esse relatório da visita e relatório do reconhecimento da terra está acontecendo. Números, quarto livro da Bíblia, ali no capítulo 13, vou ler a partir do versículo 25, peço que você me acompanhe. Diz aqui na NVT, ele diz assim: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os 12 homens, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque lá. Os amalequitas vivem no Neguebe e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto dele nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para com eles. Então o que a gente está vendo aqui acontecendo aqui nesse primeiro relatório? Lembre-se que esse, com a ressalva do versículo 30, que já é uma primeira menção aí de Caleb, é o relatório da maioria, que é o relatório dos 10 caras. Dos 12, 10 fecharam nesse relatório aqui dizendo assim: olha, é o seguinte, o que a gente tem a dizer dessa terra? Realmente ela é uma terra boa, mana leite e mel ali. Essa é uma informação que está implícita ali, também é mencionada em Êxodo, e quando diz que essa terra mana leite e mel, está querendo dizer assim, é uma terra farta, dá para a gente criar os nossos rebanhos ali. A gente vai estar enquanto o povo seminômade que somos, a gente vai estar muito estabelecidos ali, vai ser um lugar bom, é uma terra realmente boa e bacana. E aqui estão os frutos dela. No versículo 23, um pouco antes aí de onde nós começamos a ler, você vai perceber que eles trouxeram um cacho de uvas lá da terra de onde eles fizeram o reconhecimento e precisaram de 2 homens para trazer um cacho inteiro de uvas. Daí você tem noção do quanto essa terra ela era de fato frutífera e produtiva. Só que daí o relatório deles prossegue, não é? Mas o povo de lá é poderoso. Nós vimos cidades fortificadas e muito grandes.
E a partir dessa informação, dessa segunda informação aqui, o resumo do relatório que eles deram foi um relatório negativo para o povo. É aquele relatório que contaminou realmente, porque eles disseram assim, a terra é boa, mas sem chance para nós, se a gente pudesse dizer de alguma outra forma aqui. Não é? O povo de lá, ele é poderoso, eles são descendentes de Enaque. O que isso quer dizer? Os descendentes de Enaque ou Anak eram povos que realmente eles tinham uma estatura maior. Relatos extra-bíblicos já encontraram ossadas de 2 mulheres, por exemplo, que mediam 2,10 metros as mulheres. Eles foram reconhecer a terra lá e eles se depararam com esse pessoal que era também guerreiro, que era próprio daquela região, e falaram assim, uau, não vai dar para a gente. Por mais que a terra seja boa, por mais que a gente veja tudo isso, puxa, a gente realmente não tem condições de assumir essa terra. E se você prossegue lendo no começo do capítulo 14, você vai ver então que esse relatório, ele ganha corpo em meio ao povo. Ele ganha expressão, e no pior sentido de ser, no sentido negativo, não é? Mas a gente viu essa interferência aí no versículo 30 de Caleb, e nós vamos ler agora a partir do versículo 6, lá do capítulo 14, Josué e Caleb se posicionando com relação ao segundo relatório, que é a visão deles. Eu leio aqui, peço que você acompanhe também, a partir do versículo 6 do capítulo 14, diz assim... Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas quando viram, o pessoal todo contaminado por esse relatório caótico dos outros 10 homens, e disseram para toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E aqui, o que a gente vê então aqui, nesse segundo relatório? A gente já vê Caleb lá no 13:30 dizendo assim, subamos, a gente vai vencer, a gente vai ter a vitória. A gente vê aqui Josué e Caleb dizendo aqui a partir do 6, a terra é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar e nos dará a terra. Não tenham medo, o Senhor, Ele está conosco. Não é? Então, percebem aqui que a gente tem 2 relatórios distintos, enquanto a gente tem 10 caras dizendo assim, não vai dar, sem chance. Olha, mas prometeu para Abraão, é a promessa, é a terra, não vai dar, vamos voltar. Ou a gente vai morrer no deserto, ou vamos voltar para o Egito, o que a gente vai fazer? Mas não vai dar. E no outro pé você tem Josué e Caleb cantando Carlinhos Félix, falando assim, olha, seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Desculpa aqui, chamei alto, sei que eu não sou da música, perdão aí, tá? O pessoal aí da música aí. Mas eles estão cantando, eles estão dizendo para eles mesmos assim, olha, o Senhor está conosco. E essa menção que ele diz aqui, ela é muito importante no versículo 9, porque ele está dizendo assim, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. A gente tem que pensar que nesse tempo, quando um povo se voltava para estar em conflito com o outro, não eram só eles que estavam em combate, mas os seus deuses também estavam ali representados naquele combate. E quando Josué e Caleb, eles estão dando esses relatórios, eles estão dizendo assim, nós estivemos lá no Egito, a gente viu a coisa acontecer lá. No Antigo Testamento você vai poder olhar textos como, por exemplo, Êxodo 12:12, que vai dizer assim, que mais do que pragas que aconteceram no Egito, as 10 pragas elas foram embates direto de Deus, querendo mostrar para os egípcios que os deuses deles eram nada. E aqui Josué e Caleb estão olhando para essa situação, eles estão dizendo assim, olha, prestem atenção, eles podem ter tudo que eles tenham lá, e até a gente pode ver também os seus deuses, as suas divindades, mas pessoal, hello, o nosso Deus, olha o que Ele fez lá conosco, olha como Ele estava conosco, nós assistimos à libertação que Ele trouxe para nós. Não vamos ter medo, vamos partir para cima que Ele vai nos dar a vitória, Ele tem essa terra reservada para nós.
nós vemos então esse grande relatório de vigor, de bravura, de dar que foi dado aqui para eles, não é? Por meio deles. E assim, o desfecho do episódio é: aqueles 10 homens que foram negativos, que foram altamente em desconsideração aquilo que eles viram e propuseram no seu relatório, esses 10 homens, eles não alcançaram a terra prometida. A gente vai ver na progressão do capítulo 14 que Deus diz assim: olha, esse pessoal, esse relatório, eles me trataram com desprezo. Eles me trataram com pouco caso, porque eles se recusaram a crer nos sinais e maravilhas que eles viram acontecer lá no Egito. Mas e quanto a Josué e Caleb? Josué, ele foi o líder, o sucessor natural de Moisés na empreita para o alcance e a conquista da terra prometida. E ele, de fato, vive a experiência maravilhosa de alcançar algo que Deus, de fato, deu para eles. Algo que Deus tinha prometido para Abraão, e uma vez que eles perseveraram ao longo de um tempo, ao longo de uma temporada, eles puderam alcançar. Mas apenas eles, não é? E quanto a Caleb? Caleb, a Bíblia vai nos contar lá em Josué 14 que Caleb, ele foi bravo, Caleb, ele foi valente. Caleb, ele alcançou uma das partes mais nobres da terra da conquista que vai acontecer lá depois. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu 40 anos depois, ou seja, quando Caleb já estava com 85 anos de idade. A Bíblia diz que Caleb tinha 85 anos de idade, mas ele era valente, ele era bravo, ele era vigoroso como um jovem. E ele conquistou da parte da terra onde viviam um dos povos mais guerreiros, mais poderosos. Foi exatamente lá que Caleb quis alcançar a terra dele, e o Senhor concedeu para ele, porque ele teve uma perspectiva de confiar, de depender do Senhor. Esse foi o resultado. A Bíblia vai nos mostrar que todo o povo daqueles que juntamente com esses 10 homens não creram, não dependeram, não alcançaram a terra prometida, o Senhor concedeu àqueles que de fato confiaram neles. Eu vou hoje pontualmente 3 pontos que são essenciais para nós aqui. O primeiro deles, que nós vemos aqui em todo esse episódio relatado, tem a ver com o grande diferencial que existia entre esses 2 relatórios, não é? Que tem a ver com o quê? Com quanto ao que se acreditava. Porque esses 10 homens, eles olham para aquela terra, eles olham para cidades fortificadas, ou seja, cidades prontas para a guerra. Aquelas cidades, elas estão numa região muito privilegiada, muradas, que elas tinham poder bélico, que tinham grandes guerreiros, não é? E eram homens de alta estatura, homens que tinham um grande poder de guerra, e eles falam assim: olha, não conseguiremos. Isso era o que eles acreditaram. Só que 2 homens olharam e falaram assim: o Deus que nós temos, Ele é capaz, porque Ele já nos livrou do Egito. O grande ponto que nós vemos aqui é esse grande diferencial em que os homens pontuaram naquilo que eles poderiam fazer, naquilo que eles podiam fazer. E os outros 2, eles se pautaram naquilo que Deus podia fazer. Perceba que em nenhum momento do relatório que Josué e Caleb forneceu, não dizem que aquilo que os homens disseram era mentira. Era realmente, as cidades elas eram fortificadas, grandes, os homens eram poderosos, eram guerreiros, mas eles tinham um Deus com quem eles poderiam contar, o qual eles já tinham visto agir diante deles. Eles creram, e na medida que eles creram, eles alcançaram a vitória, porque esse Deus estava de fato com eles. Esse é um primeiro ponto totalmente determinante que nós vemos aqui. O segundo ponto que eu vejo também aqui no versículo 8 do 14, é aquele dito que Josué diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. O que significa esse se agradar? Né? Na NVT ele vai chamar, se vocês não se rebelarem contra o Senhor, a NVI diz que chama isso, se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, tem a ver com obediência. Porque aqui, nesse período, é muito explícito, principalmente no livro de Deuteronômio, que a obediência, ela está muito ligada à presença de Deus entre o povo.
Porque um povo que obedece e segue as determinações, as orientações de Deus, é um povo com o qual Deus ele tem prazer de habitar, de estar junto do povo. Êxodo vai mostrar muito bem esse dilema, o livro de Êxodo, não é? E a mensagem aqui, o dito deles é: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar e Ele vai nos dar a terra. Aqui a gente vê essa grande implicância da obediência como algo que foi, do qual era uma condição exata, não é? Para que de fato eles alcançassem a terra. Isso é um segundo ponto muito determinante. E um terceiro ponto que eu vou cobrir aqui, aplicar para nós também, tem que estar muito claro aqui para a gente é que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque quantas vezes a gente se pauta nisso, não é verdade? A gente vê isso aqui que, puxa, se a gente olhar de 12 homens, 10, a maioria falaram assim, não dá. Eu fiz a conta aqui, para quem é do mundo das contas aí, das exatas, puxa, 80% é um relatório matador, gente. 83% dos caras falaram assim, no way, sem chance. Olha, vamos arrumar mala, vamos fazer outra direção, vamos ver o que a gente vai fazer, porque o nosso braço não dá conta disso. Mas a minoria desse nosso rol aqui, eles dizem, se o Senhor estiver conosco, nós poderemos, não é? E a gente vê então que a maioria aqui representada desse relato está justamente para esse relatório negativo, tanto dos 10 homens que trouxeram o relatório negativo, como boa parte do povo se vê contaminado pelo relatório negativo, ainda que tenham visto tantos coisas. Fica o ponto aqui importantíssimo para nós, a maioria nem sempre representa o que está certo. E esse é um ponto determinante para nós aqui. Aplicando a primeira grande lição que nós trazemos aqui para nós hoje, que eu trago, que eu provoco, a gente vê que, falando nesse assunto todo de qual que é a sua, né, qual que era a de Josué e a de Caleb? Não é? A deles era o seguinte, se o Senhor estiver com nós, nós poderemos. E puxa, Deus não estava com eles? Deus tinha prometido aquilo ali, para Abraão lá atrás. Deus tinha aberto os portais do Egito para que eles saíssem de uma forma abençoada, não é verdade? E a grande provocação, aplicação para nós aqui hoje é no que se baseia a nossa crença. Qual é a nossa a respeito da nossa crença? Quem somos nós a respeito do que cremos? Nós somos pessoas que estamos olhando para o que o meu braço, para o que o seu braço pode fazer? Ou nós somos aqueles que caminhamos pela fé, agradamos a Deus e de fato consideramos aquilo que Deus com todo o seu poder pode de fato fazer nas histórias das nossas vidas? Esse é um ponto muito determinante que nós precisamos prestar atenção aqui hoje, não é? Porque isso é muito importante para jovens e adolescentes, por exemplo, que têm uma vida inteira toda pela frente. Você ora pode beirar ao erro de achar que você não pode alcançar grandes coisas na sua vida, porque você não pode de si mesmo e você muitas vezes não vai poder de si mesmo, ok? Mas se você tiver um Deus na sua vida que tem aquilo plano com um objetivo e Ele quiser te dar para te abençoar, para te fazer um exemplo da glória dEle, para brilhar a luz dEle na sua vida, Ele poderá fazer sim. Como também, em muitas outras vezes, existe a arrogância de achar que tudo aquilo que você vai pretender lutar, ou conquistar, ou partir para cima na sua vida, tem a ver com o teu sucesso, tem a ver com aquilo que você pode fazer, porque você é muito bom. Isso é um engano fatal também. Quantas pessoas acreditam no poder do seu próprio braço, na sua capacidade, e afundam e se alastram nas histórias da sua própria vida? Sejam para os adolescentes, para os jovens, para a juventude, sejam para as pessoas que já atravessaram essa fase na vida, é importante a gente observar o que Jeremias fala, que nós não podemos confiar no homem, esse homem seja outro, o homem seja você mesmo, não está em nós, não está nas nossas mãos o poder da vitória, do alcance das boas realizações para as nossas vidas. Mas a lição que nós temos que pensar a respeito de qual é a nossa é, qual é a minha crença? Eu de fato olho para um Deus que é totalmente determinante, essencial, prioritário para a minha vida em todas as suas expressões? Eu estou realmente comprometido em trazer essa glória, essa presença de Deus para a minha vida, em tudo aquilo que Ele tem para realizar por meio da minha vida? Não é?
Isso inclusive para os adultos também, que muitas vezes na continuidade da vida desaceleram, perdem o ritmo, né? E muitas vezes acham assim, não tem mais nada para eu fazer, ou a minha vida, a boa parte já passou, o meu momento já passou, e tantas vezes a gente outras pessoas mais se desesperam, se desencantam, perdem o ritmo daquilo que podem fazer para o Senhor, porque acreditam no próprio braço. E isso não tem a ver com aquela que Deus espera ver e enxergar nas nossas vidas. Essa é uma primeira lição. Entender que tudo que fazemos, tudo aquilo que seguimos como plano, como meta, como objetivo, deve prever, sim, pretender representar aquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas. E em Deus não há limites. O Evangelho de Lucas vem nos mostrar em alguns episódios em que é dito e asseverado que para Deus não há impossíveis. Né? Segundo ponto que eu quero aqui hoje, aplicando para nós, é de que agradar ao Senhor é uma premissa, uma prioridade da nossa vida. Qual é a sua? Agradar a Deus, a obediência é uma premissa, é uma prioridade na sua vida? E aqui, esse episódio aqui com o povo nos mostra muito bem, não é? E eu não estou dizendo aqui isso como uma barganha, eu vou obedecer a Deus porque é um bom negócio, vale a pena, né? Puxa, eu sou, né? Não, eu estou dizendo isso aqui no sentido de entender que Ele é Deus e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e buscá-la para a minha vida, de fato, vai me levar a uma boa conquista de algo prometido pelo Senhor, que é uma vida cheia e transbordante da vida dEle. Mas isso é desafiador para nós, porque obedecer ao Senhor não é fácil. Nem sempre, todas as vezes que nós somos chamados a obedecer, nem sempre a gente entende muito bem os porquês, porque a gente tem um coração que ele muitas vezes é inclinado para outras direções, para outras prioridades. Muitas vezes a carne concorre, compete, ela quer nos levar para outra direção, e é um ledo engano a gente pensar que obedecer a Deus é fácil. É fácil você dizer uma frase que você realmente está comprometido com a obediência a Deus. Mas nós, de fato, precisamos pensar que obedecer é um desafio, mas é o desafio que vale a pena e que deve contar para as nossas vidas. Não há caminho diferente para quem quer seguir a Deus, para quem quer Jesus, se não for o caminho de estar comprometido com a obediência, porque é por meio da obediência que se vence. Jesus disse assim, olha, em João 16:33, não é? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como que Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo obedecendo ao Pai. Filipenses 2 vem dizer assim que Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Significa que Jesus, no seu ato de ser obediente ao Pai, ele foi obediente até as últimas consequências. E é por isso que ele venceu o mundo. É por isso que a vitória fez parte da trajetória da vida de Jesus aqui na terra. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos dar detalhes sobre isso no Novo Testamento, de que Deus o ressuscitou dos mortos, porque ele de fato foi alguém totalmente comprometido em fazer a vontade de Deus, em cumprir com o plano do Pai, em viver a boa vontade maravilhosa de Deus. E adolescentes e jovens, é importante vocês pensarem do quanto é essencial para as vidas, para as nossas vidas, para a vida de vocês, o valor da obediência. Não é? Por mais que se dê trabalho, por mais que exija esforço, por mais que exija renúncia do eu, não existe caminho melhor do que aquele pelo qual nós honramos a Deus e nós dizemos, eu vou me esforçar, eu vou abrir mão de mim mesmo pela obediência a Ti, porque eu quero a terra, eu quero a vida, eu quero o plano, eu quero os dias de vida que o Senhor tem planejado para a minha vida. Eu quero que cada ato, cada atitude, cada fala, cada decisão de vida esteja realmente apontada e com. E o terceiro ponto que eu fechei aqui, voltando a ele, aplicando para nós, é esse de que, de fato, a voz do povo não é a voz de Deus. E adolescentes e jovens, como nós precisamos, como vocês precisam estarem de fato ligados a isso, porque nós estamos no mundo da tecnologia, não é? As multiplataformas, os grandes conglomerados de públicos e audiências que se tem nas redes sociais, as grandes correntes, as grandes filosofias, as grandes ideias que muitas vezes são visitadas por inúmeros de seguidores, os influenciadores.
O nosso tempo é um tempo muito de massificação das ideias, das tendências, e dentro dessas correntes, tantas vezes, a maioria está lá de uma forma muito avassaladora, concorrendo por inteiro com relação à vontade de Deus, mas é nessa hora que aquele que de fato quer agradar a Deus, é nessa hora que aquele que quer viver uma boa terra, um bom sonho, uma boa vida na presença de Deus, ele vai dizer não, ele vai ser minoria, ele vai firmar a posição, ele vai estabelecer o seu posicionamento, o seu lugar de obediência, de caminhar na presença do Pai, porque a vontade de Deus é algo bom, perfeito e agradável, do qual ele não abre mão, do qual ele não negocia, do qual ele não realmente decide de forma contrária viver, porque ele de fato quer alcançar o bom plano de Deus para a sua vida. Então eu termino esse tempo aqui pensando realmente contigo sobre qual é a nossa, de fato? Qual é a minha, qual é a sua? Não é? Nós temos vivido essa vida como Josué e Caleb, de fato estarmos dedicados e compenetrados numa linha em que Deus é a nossa força e a nossa direção e aquele que vai fazer as coisas acontecer na nossa vida? Ou será que tantas vezes a gente está pautado naquilo que nós podemos fazer? Qual é a minha, qual é a sua? Nós temos vivido uma vida em que a obediência é a moeda principal, a obediência a Deus, ao plano maior de Deus, ao propósito maior de Deus, é de fato aquilo do qual eu não negocio, o meu grande intento de coração é agradar ao Senhor, ou será que muitas vezes a minha vontade, o meu eu, o meu ego está na dianteira das coisas? Ou tantas vezes conforme a maioria? Qual é a minha, qual é a sua? Nós somos pessoas que olhamos para a palavra e entendemos que ela é a nossa referência do que é certo, correto, viver, se fazer e se praticar, independente da maioria, independente de quantos estão a seguindo ou não, ou eu, de alguma forma, tenho cedido às pressões, às tentações de viver conforme a grande maioria das pessoas está dizendo, está afirmando, ainda que tantas vezes em total desconexão com aquilo que Deus de fato quer e deseja e espera de nós. Nós devemos pensar nessas coisas, para pensar qual que é de fato a nossa. Porque Josué e Caleb, eles possuem uma história maravilhosa, admirável. Eu quero viver na minha vida, nos termos que me competem, uma vida vitoriosa, como Josué, como Caleb, de fato viveram. E para isso, Deus tem que ser a minha força, a minha obediência é a minha moeda, e sempre priorizado naquilo que Deus quer, seja pela maioria, seja pela minoria, mas focado naquilo que Deus de fato deseja. Essa deve ser a nossa, para aquele filho que de fato quer seguir, buscar e obedecer a Deus e seguir a Jesus conforme o seu exemplo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Eu te agradeço por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui. Faça dos nossos corações, ó Pai, quebrantados para entender no Senhor a força que move a nossa vida em tudo, em todo momento, em todas as circunstâncias, em todos os projetos e questões, ó Pai. Também, ó Pai, que a obediência seja algo do qual a gente abrace e nunca abandone, ó Pai, que a gente te honre, que a gente não faça parte do rol das pessoas que te desagrade, que faça pouco caso do Senhor, que te despreze, que a gente de verdade, observe os sinais maravilhosos do que o Senhor já tem feito sim na nossa vida, porque o Senhor tem feito, Pai. E que no nome de Jesus, a gente não tenha um posicionamento de vida centrado naquilo que uma maioria de pessoas está fazendo necessariamente, porque nem sempre, em tantas vezes, de uma forma gritante, exagerada, elas vão estar de uma forma totalmente desconectadas daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor pretende. Mas que o nosso compromisso, que o nosso alvo e o objetivo de coração seja estar, ó Pai, aos teus pés, em todos os dias, em todos os momentos. Nós assim te clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Que está aqui presente, coloque-se de pé. Vamos louvar ao Senhor. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo.
o Senhor está comigo. Amém, né? Tem que segurar aqui porque a gente fica, né? Cantar com máscara é horrível, né? Mas cantar é bom, né? Cantar ao Senhor é muito bom. Cantar de máscara é complicado. Olha, maravilhoso és tu, meu Pai. Nós somos chamados filhos de Deus. O Senhor vem sobre nós. E aqueles que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, fala assim, ó, maravilhoso é meu Pai que está nos céus, sabe? E Ele vai cuidar de você, tenho certeza disso. Qual é a sua? Né? Essa é a pergunta que os jovens estão fazendo entre si e para nós. É um desafio, né? Obedecer ao Pai que está nos céus. Sabe? Descansar em Deus não significa fazer nada. Descansar em Deus é olhar para Ele e entender o que você deve fazer. É isso. Tá? Obrigado, pastor Leandro, pela palavra. Obrigado, Deus, pela palavra através do pastor Leandro. E para de dar ouvido a um monte de gente que é negativa. Para com isso. Olha para Deus e pergunta para Deus o que Ele quer. Tá? E Ele vai falar para você, e Ele vai te mostrar. E se o Senhor está comigo, eu não temerei o que me pode fazer o homem. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É isso, né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É isso aí. Qual é a sua? Obedeça, obedeça. Né? Vamos agradecer a Deus nesse instante. E uma informação, né? O pastor Cristiano, os jovens aí, tem acompanhado um casal de cubanos aqui em nossa cidade. E a jovem estava grávida e deu à luz ao pequeno Lucas, em Barueri. Né? Então, se você já ouviu aí do Martin e a Elian, eu acho que é Elian, é assim que fala, né? Vamos aprender, né? Às vezes a gente fala o nome. Né? Então, Elian e Martin e o pequeno Lucas nasceu. Estão em Barueri e vamos orar pela vida deles, né? E de todos aqueles que estão nos hospitais aí, né? Em nome de Jesus. Agradecer a vida. O Senhor é doador da vida. O Senhor é o Senhor da vida e da morte. Ele determina o início da vida e determina o final da nossa vida. Né? E Ele quer te orientar para viver o melhor das suas vidas e das nossas vidas. Continue com a gente nas redes sociais, continue aí presente, né? Se inscreva no YouTube, porque a partir de setembro é pelo YouTube, mas a semana que vem, sábado e domingo, os jovens vão estar aqui, né? Nas nossas redes e na nossa igreja, participando, bem presente, né? Nos cultos nesse final de semana, encerrando o mês, que a gente chama o mês da juventude. Então, fique ligado, semana que vem tem bastante coisas aí para a gente, né? E o Senhor tem muito para você hoje à noite, amanhã. Tenha certeza disso, amanhã tem muita novidade do Senhor para a tua vida. Então se prepare hoje à noite para isso. Pai querido, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Eu sei que tem terras prometidas que nós estamos olhando para elas e tomando a decisão se seguimos em frente ou não. Senhor Deus, nós não queremos fazer nem a nossa vontade, nem a vontade dos outros, muito menos. Nós queremos fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós queremos firmar os nossos pés na promessa do Senhor, nas maravilhas do nosso Pai, na vontade daquele que nos criou e que criou os céus, terra e mar, Pai. É o Criador das nossas vidas. A esse nós servimos e obedecemos. Então não nos deixes confundidos, nos guie, nos alimente a esperança que está em nós e nos dê força para fazermos aquilo que precisamos fazer. Para respondermos a todos que a nossa, qual é a sua, né? A pergunta é essa, que a nossa é fazer a vontade do Pai que nos criou e de Jesus Cristo que nos salvou. Obrigado por esta noite. Obrigado por cada vida em suas casas e por cada vida que esteve aqui, Pai, presente. Que cada um saia cheio do seu Santo Espírito, sendo chamado de filhos amados, filhos e filhas amadas.
e que saiam com a certeza de que o Senhor ora por nós e olha por nós e que o Senhor é por nós. Então, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, né? Então, que o amor de Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, que a graça restauradora do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que a unção, o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém.